Senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, faço uso dessa tribuna por alguns temas que eu acho que não podem passar despercebidos nessa casa. Por exemplo, senhor presidente, no dia de ontem, uma prefeita, líder, lá em Cochabamba, a vítima foi Liberte Guzmán, que deu entrada, inclusive, no hospital com traumatismo craniano grave e morte cerebral. É uma das vítimas dos protestos que ocorrem, senhor presidente, lá na Bolívia. E aí é importante falar, essa foi uma das vítimas fatais, mas a prefeita na Bolívia também foi violentada, ela é uma prefeita governista de uma cidade chamada Vinto, que é vizinha de Cochabamba. Ela foi humilhada publicamente pela multidão por transportar camponeses apoiadores de Evo Morales. É importante dizer que Arcy Guzmán, que é o nome da prefeita da Bolívia, ela teve o seu cabelo cortado, foi pintada de rosa e obrigada a andar descalça por vários quarteirões em meios a completa violência. Enfim, eu estou trazendo esse elemento para a gente dizer o quanto que os opositores hoje de Evo Morales estão extremamente violentos e o quanto que a Bolívia se encontra num momento muito complexo e que a gente deve estar atento diante do aumento da violência na Bolívia. E aí, trazendo para o Brasil, senhor presidente, não deixar de falar o que aconteceu hoje com o jornalista Glenn, durante uma entrevista dada no programa Pânico, onde ele foi covardemente agredido fisicamente por Augusto Nunes. Senhor presidente, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade ao Glenn e à sua família, que têm sido alvos de milícias, de fake news. A gente precisa trazer esse tema para essa casa, afinal de contas, são pessoas, inclusive essa casa vai homenagear o Glenn com uma medalha Tiradentes, e nós estaremos nessa homenagem porque consideramos fundamental jornalistas comprometidos com a verdade, que trazem à luz reportagens investigativas, como trouxe o Glenn para o debate público, porque estamos falando de democracia e não podemos deixar de que qualquer milícia seja apontada, como essas milícias das fake news, colocarem a vida dessas pessoas em risco e também ceder para atos tão covardes como foi o do Nunes com relação ao Glenn, colocando inclusive ali tapas no rosto do Glenn. Eu acho que uma agressão desse tipo, ela merece todo o repúdio, e aqui eu gostaria de deixar registrado o meu repúdio. Afinal de contas, essa casa aqui também faz história e não podemos deixar que todo o processo de xenofobia, inclusive nas brincadeiras ali durante o programa do Pânico, todo o processo de discriminação, de uma lógica tão bárbara com relação à vida homoafetiva de Glenn e David, colocada à luz e exposta de maneira violenta, de maneira desumana, inclusive colocando seus filhos nesse debate. Enfim, deixar aqui o meu repúdio à bárbara e covarde atuação do senhor Augusto Nunes contra Glenn. E aí, senhor presidente, um tema que também me traz essa tribuna é termos, no dia de hoje, 7 de novembro, e que a gente traz todo o debate do Novembro Negro para falar de iniciativas contra o racismo, iniciativas que possam colocar a vida de negros e negras, e não só em evidência, mas como vidas dignas a serem respeitadas.
Hoje aprovamos aqui nesta casa um projeto de minha autoria que declara patrimônio cultural e de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Axé Iá Nassô Oká Ilê Ossum. É uma comunidade, senhor presidente, de terreiro, de candomblé, localizada em Miguel Couto, distrito de Nova Iguaçu, fundada em 23 de abril de 1971 pela Iala Orixá, Ianintinha de Oxum, que tem como nome de batismo Aeronite da Conceição Chagas. Esse axé é uma casa de culto à religiosidade afro-brasileira. Ela é representada juridicamente pela Sociedade Nossa Senhora das Candeias e notabilizada por desenvolver atividades culturais em paralelo ao calendário de celebrações litúrgicas. Hoje nós tivemos aqui um debate acalorado sobre feriados, inclusive feriados religiosos, então é importante o reconhecimento do patrimônio cultural de natureza imaterial desse axé. Então, senhor presidente, lembrar que o Axé Iá Nassô Oká Ilê Ossum descende da casa matriz da nação Queto, que é o terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, situado em Salvador, Bahia. Então, considerada a mais antiga casa de candomblé em funcionamento do Brasil, que é o Engenho Velho, que foi o primeiro monumento da cultura negra a ser tombado enquanto patrimônio histórico do IFAM em 1986. Esse axé deu origem a diversos templos religiosos da cultura afro-brasileira, dentre os quais o Axé Iá Nassô Oká Ilê Ossum é notadamente o mais importante do Rio de Janeiro. Também é responsável pela fundação da Orquestra de Atabaques Alabê Funfum e do grupo de dança dos orixás Obirim Corim. Ambos realizam oficinas e apresentações em bairros, escolas, praças públicas e atividades culturais com o objetivo de preservar as raízes culturais afrodescendentes, através dos toques, cantigas e danças aos orixás, vudus, inquices e todas as entidades das religiões de matriz africana, afirmam a cultura afro-brasileira e as tradições do candomblé. Os ataques, senhor presidente, às religiões de matriz africana se intensificam cada vez mais, por isso que esse reconhecimento é indispensável para a garantia da liberdade religiosa. E aqui também, senhor presidente, conseguimos aprovar a comenda em homenagem a Ana Maria Gonçalves, uma mulher negra responsável pelo livro, uma obra-prima e clássica no Brasil, chamado Um Defeito de Cor. Homenagear a Ana Maria é não só trazer o debate sobre as nossas raízes, num processo de escravidão super doloroso que aconteceu nessa vinda de diversos países de África, de negros africanos para cá, para o Brasil, para serem escravizados, terem seus corpos mercantilizados, o quanto que isso ainda hoje precisa ser debate, não só dentro dessas casas legislativas, como fora, senhor presidente. Afinal de contas, quando a gente fala de racismo religioso, quando a gente fala de racismo institucional, temos que compreender que o racismo tem uma base estrutural no nosso país e, portanto, reconhecer as religiões de matriz africana é fundamental para que a liberdade religiosa, a liberdade de culto, possa, sim, ser algo importante na nossa sociedade para a valorização dessas pessoas e também da sua religiosidade dos seus cultos afros. Enfim, senhor presidente, Ana Maria Gonçalves me traz uma experiência e uma relação de muito carinho e amor. Afinal de contas, ela narra ali a partir de uma perspectiva da Luísa Maim, né, mãe de Luiz Gama,
toda uma história. Luiz Gama, que na nossa história brasileira foi um advogado abolicionista, que trouxe todo o processo e discussão sobre o direito também das pessoas recém-libertas e daquelas que não foram libertas. Então, o Luiz Gama foi fundamental para a libertação do povo negro no Brasil. Então, faço essa saudação, essa reverência a essas homenagens que o nosso mandato vai realizar nesse mês de novembro. A gente começou reconhecendo, inclusive, Angela Davis como uma mulher que talhou toda uma luta a partir dos Panteras Negras, mas entendendo que a nossa construção agora de reconhecimento e fazendo justiça ao povo negro, que contribui para o debate pedagógico, pela formação política de um processo que seja antirracista e anticapitalista, que são esse capitalismo, esse sistema nefasto e agora agudizado em toda a lógica que a gente vê, inclusive neofascista, que temos experimentado no Brasil, a intolerância religiosa sendo colocada como pano de fundo, inclusive na política pública. Hoje a gente tem concretamente a barbárie, o ódio às matrizes de raiz africanas sendo colocada, inclusive, em muitos microfones aqui da Alerj. Então, e não só da Alerj, mas em outras casas legislativas. Isso tudo traz um prejuízo e, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem terreiros de candomblé sendo invadidos, a gente precisa também colocar essa casa a serviço desse debate. E é por isso, senhor presidente, que faremos uma audiência pública nesta sexta-feira, num terreiro de candomblé em Nova Iguaçu, e que eu já deixo aqui o convite. Afinal de contas, senhor presidente, estar nesses lugares também é parte do que deve ser a ação para coibir qualquer iniciativa que venha acabar com as liberdades religiosas. Estamos aqui para garantir também um processo democrático para que as pessoas possam ter as suas vidas, a sua liberdade de culto respeitadas. Então, eu convido a todos e a todas a estarem amanhã, dia 8 de novembro, às 9 horas da manhã, numa audiência pública sobre intolerância religiosa, que vai ser realizada na rua Francisco Antônio Nascimento, 42, no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Ou seja, o nosso mandato se coloca à disposição de qualquer debate, inclusive da liberdade religiosa, que para nós é fundamental. Então, muito obrigada, senhor presidente, desculpe por ter me alongado.